obedecer a palavra do Senhor, como é bom conhecer a palavra do Senhor. Salmo 119, 1 a 8. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero, quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. Amém? Irmãos, como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Que possamos viver conforme a palavra do Senhor. A Bíblia diz que somos felizes quando obedecemos os preceitos de Deus. E a palavra de Deus não mente. O Senhor, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele não é como o homem. E se Ele diz que somos felizes por obedecermos as palavras dEle, por obedecermos os seus ensinos, irmãos, isso é verdade. Obedeça ao Senhor. Aonde você estiver, qualquer que seja a circunstância da sua vida, que a sua escolha, as suas escolhas, sejam sempre de acordo com a vontade do Senhor. E você será feliz, porque a palavra do Senhor é fiel. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra ao nosso coração que nos ensina a ser felizes, obedecendo à vontade e aos preceitos dEle. Santo Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te glorificamos, ó Deus, pois Tu és maravilhoso e perfeito. Tu és santo, Senhor, Tu és justo. Tu nos abençoastes, ó Deus, nos permitindo conhecer a Tua palavra. Senhor, como a Tua palavra é maravilhosa. Senhor, nos diz, ó Deus, que o Teu fardo, o Teu jugo é suave, o fardo é leve. Senhor, como é verdade, ó Deus. Quando nós Te conhecemos, ó Deus, os nossos olhos são abertos. E nós podemos entender que temos acesso livre ao Senhor através de Jesus. Não dependemos de outros, não dependemos, ó Deus, de rituais, mas nós podemos nos colocar na Tua presença, pela Tua palavra, Deus, que nos ensina, a Tua palavra que nos conduz à Tua salvação. Senhor, que Tu venhas a aperfeiçoar, ó Deus, dia a dia, no nosso coração, ó Deus, o desejo de Te obedecer e de fazer a Tua vontade, pois a Tua palavra nos diz que é o Senhor que opera em nós o querer e o poder. Deus, em nome de Jesus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, porque Tua palavra chegou até nós. Ó Deus, é o privilégio que temos, Pai. Muito obrigada. Obrigada pela Tua salvação. Obrigada por esta manhã que podemos aprender a Tua palavra. Fala, Senhor, de maneira poderosa ao nosso coração, Deus. Nós queremos Te ouvir. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém e amém, Senhor. Irmãos, podem assentar. Eu estive semana passada, à noite, eu avisei para o pastor Wagner, viu, irmãos? Eu fui à missa com a minha mãe. Irmãos, o tempo que eu estive ali naquela igreja, que tristeza, que falta que eu senti de estar na casa do Senhor e ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, que cegueira, que dificuldade para eles entenderem. Está tão simples, tão claro na palavra do Senhor. Eu tive muita tristeza daquelas pessoas que estavam ali e que eu via que adoravam, buscavam adorar o Senhor com coração sincero, de verdade mesmo, mas não conseguiam enxergar. O véu estava posto, está posto ainda sobre os olhos deles. Nós temos que viver muito de acordo com a palavra do Senhor para que a nossa vida seja instrumento de Deus para mostrar a eles a verdade, a salvação em Jesus. Mas nós temos também, irmãos,
é amar essas pessoas, amá-los de todo o coração, porque a cegueira, a dificuldade para eles enxergarem é muito grande. Não vamos negar esse privilégio que o Senhor nos deu de enxergar isso que a palavra nos revela. É um privilégio tremendo. E a tristeza de quem não conhece o Senhor é muito grande, muito grande. Que Deus abençoe e que esse privilégio seja sempre motivo de oração, de agradecimento no nosso coração. Amém? Graça e paz, amém? Como hoje é o dia da Bíblia, né? Vamos cantar uma canção que diz, que o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das suas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagro. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, as vestes no sangue lavei, e das suas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti. Meus dons e talentos são pra, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor. Assim como refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Meus dons e talentos, meus dons preciosos, não vejo razão. Tu és meu Senhor. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar.
Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Hoje é o dia da Bíblia e nós vamos estar estudando exatamente sobre a Bíblia, como a Bíblia chegou até nós. Apaga, por favor, a lâmpada. Esse estudo é um estudo com base na obra de Mary Donney. Foi feita em Portugal, em 1994. E nós enriquecemos com mais algumas gravuras. E a gente vai ter um panorama bastante importante de uma matéria que na teologia chama Introdução à Bíblia. Seria muito interessante fazer essa matéria, Introdução à Bíblia. Eu tenho conversado com a irmã, com a tia Graça, para algumas matérias avulsas, se tiver espaço na sala de aula da teologia, a pessoa fazer. Que aí você vê com bastante profundidade quem tem interesse. Essa foi uma das matérias que eu dei, mas são muitos livros, muitos filmes e 3 sequências de slides que a gente não vai poder ver tudo naturalmente. Talvez essa aqui, um pedacinho de uma outra, mas é muito interessante. Esse aqui realmente é o material mais introdutório que tem para o entendimento, para a compreensão do que é esse livro, a Bíblia, que a gente que esse dia, né, homenageia. Então, fatos e números a respeito da Bíblia. É o primeiro livro impresso. Foi a Bíblia de Gutenberg, em 1465. Então, Gutenberg é um alemão, e foi exatamente na época da Reforma, e era proibido traduzir a Bíblia para outras línguas, mas aí naquela época da Reforma, na época de Lutero, houve uma desobediência, né, para a tradução da Bíblia para o alemão. E para outras línguas começaram. E essa Bíblia de Gutenberg, então, vai ser um marco, 1465, exatamente na época da Reforma Protestante. Essa vai ser um marco de passar da cópia feita à mão para um tipo bem rústico ainda de colocação de tipos, né, para essa produção. Ainda não tinha uma máquina bem feita, era colocado tipo por tipo, a chamada tipografia, era colocada, cada letra era um cubinho de ferro, com a letrinha na ponta, ia colocando cada uma delas. E aqui, antes ainda de um sistema de máquina rápido para imprimir várias folhas, era feito um por um. Tudo manualmente. Aí, ó, mostrou tudo, o estudo todo. A cópia da Bíblia produzida por Gutenberg foi comercializada em 1987 por quase 5 milhões de dólares. Então, esses livros antigos, às vezes, são colocados em leilão, porque tem pouquíssimas cópias dessas, parece que tem umas 20 cópias desse livro ainda, que foi feito por Gutenberg. E um valor hoje, né, se colocado em real, aí dá quase 20 milhões de reais. Foi vendida essa Bíblia recentemente. Mas tem livros bem mais caros, né, do que a Bíblia, vendidos bem mais caros. Entre 1815 até hoje, foram vendidos cerca de 6 bilhões de exemplares da Bíblia. 6 bilhões de exemplares é você pensar que é uma Bíblia para cada criança do mundo todo, de todas as nações. Nós somos 6 bilhões e algumas pessoas no mundo. Então, é mais ou menos isso aí.
desde que começou a imprimir a Bíblia até agora. Então, o que acontece, na verdade, é que tem famílias que compraram muitas Bíblias, e que têm muitas Bíblias, bibliotecas, como lá em casa deve ter umas 10 Bíblias, e tem muita gente que não tem nenhuma, até porque não tem na sua própria língua. Também é o livro mais vendido no mundo, como nós veremos daqui a pouco. A Bíblia está traduzida em 1.800 línguas e dialetos diferentes. Aí traduções integrais e parciais do Novo Testamento, de um livro só, como é o caso dos Paracanã, que o pastor Gino traduziu o livro de Marcos, e por aí vai. Porém, há ainda 200 milhões de pessoas que não têm acesso à Bíblia na sua própria língua. As grandes línguas já têm Bíblia. Então, você fala, o mundo muçulmano já tem Bíblia em árabe. A questão é só de acesso agora, e Deus está fazendo um movimento lá entre eles. A Rússia, que era resistente, já tem. Chinês, né? Chinês são 2 bilhões e 300 milhões de pessoas. Mais de 1/3 da população mundial está na China. Na Índia, aí são muitas línguas, mas são grupos grandes de pessoas, também tem a tradução. Mas muitas tribos e especialmente sociedades menores, ainda não têm acesso à Bíblia. Uma coisa que é ruim para o antropólogo, o pastor Stephenson fica bastante triste quando desaparece uma língua. Mas, por um outro lado, o pastor Stephenson é o pastor da Convenção Batista Nacional, e ele é antropologista. Então, ele não gosta que as línguas desapareçam, por causa dos estudos que ele fez. Mas, por um outro lado, essas línguas pequenas que desaparecem fazem com que as pessoas migrem para línguas maiores, como é o caso da China, o mandarim. Então, muitas pessoas migraram de línguas menores na China para o mandarim, e no mandarim você tem a Bíblia. Então, é um movimento que, para a antropologia não é muito bom, mas para a teologia é muito bom, porque as pessoas acabam tendo acesso à Bíblia, estudando em escolas públicas, como aqui também, na América do Sul, onde os índios estão aprendendo a falar espanhol. Então, isso é ruim para a tradição, né, da cultura indígena, é ruim, mas é bom porque existe Bíblia em espanhol. Então, eles vão ter acesso a essa Bíblia em espanhol. Eu, particularmente, torço para que eles falem a língua deles, mas que falem uma outra língua que tenha a Bíblia, porque dá muito trabalho para traduzir uma Bíblia, para uma língua totalmente diferente das outras. Entre os textos da antiguidade, a Bíblia é o mais bem documentado. Existem cerca de 13.000 manuscritos antigos do Novo Testamento, originários dos primeiros séculos. Então, existe partes do primeiro século. Aí, no segundo século, segundo século é ano zero, primeiro século, ano 0 ao ano 100, da nossa era. Ou seja, Jesus ainda estava por aqui. De 100 a 200, né, que seria o segundo século, de 101 até 200, então você vai ter uma quantidade maior de material. De 200 a 300, aí vai aumentando a quantidade desse material, que muitas cópias foram feitas, como nós vamos ver aqui a respeito dos escribas, e a importância dos escribas para esse livro, que é tão importante para a humanidade. A Bíblia é uma biblioteca, então. Na verdade, Bíblia é o plural de biblos. Biblos é livro. Biblia é o plural de... Então, na verdade, o nosso livro chama livros, ou biblioteca, um conjunto de livros. Então, a Bíblia, o próprio nome Bíblia significa biblioteca. Os textos da Bíblia cristã constituem uma coleção
da nossa Bíblia, né? Dividida em dois grandes grupos pelo nascimento de Jesus. Não só pelo nascimento de Jesus, até pelas duas grandes alianças que Deus faz com o homem. Primeiro a aliança através de Abraão e depois a aliança através de Jesus Cristo. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: tendo Deus falado antigamente aos pais, através dos profetas, ultimamente nos tem falado através do seu próprio Filho. Então, é muito importante a questão das alianças, a questão do modo como Deus tratou o homem na época do Antigo Testamento, que é a lei, que é uma dispensação, uma aliança, como nós chamamos, e como Deus trata agora com o homem no Novo Testamento. Tudo é diferente. Lá, bodes e ovelhas. Aqui, bois, morriam e derramavam seu sangue, esperando o sacrifício definitivo. Aqui, o sacrifício definitivo. Aqui, Moisés, um homem que recebeu a lei de Deus no Monte Sinai. Aqui, o próprio Filho de Deus encarnado, o Filho de Maria, Jesus de Nazaré. Aqui, sacrifícios que eram feitos constantemente para a remissão dos pecados, anualmente. Aqui, um sacrifício definitivo. Aqui, um tabernáculo simbólico, humano, feito por mãos de homens. Aqui, o tabernáculo definitivo, o santuário celestial, onde Jesus entra com sangue seu e não com sangue de animais. E muitas outras coisas que têm diferença e nós não vivemos o tempo da antiga aliança. A nossa aliança não é uma aliança de, fazendo uma comparação, né? Não está na mão direita, mas está na mão esquerda. Então, ninguém que coloca a aliança da mão direita para a esquerda deve voltar a colocá-la na mão esquerda, né? Ninguém fala para sua mulher assim, vamos ser noivo de novo, não é? Especialmente o crente, porque no casamento tem a intimidade, tem um monte de coisa que acontece, que lá no noivado, né, ninguém vai querer ser noivo de novo depois de ser casado. Tem pessoas que fazem um novo casamento, mas uma pessoa que vai viver como é o ideal da Bíblia, ele não vai querer voltar à antiga aliança. Então, a antiga aliança é o Antigo Testamento. E Paulo vai dizer que esse testamento, essa aliança, morreu, acabou, porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo, para a salvação de todo aquele que crê. Então, o que sobra do Antigo Testamento são as figuras de fé, as pessoas que nos dão grandes exemplos de fé e de perseverança, e também as profecias a respeito de Jesus. Aquela cultura do Antigo Testamento, o que se come, o que se bebe, a forma de culto, né? Aqui, só o sacerdote entrava no templo, o povo ficava no pátio. Aqui todos somos sacerdotes, todos entramos no templo. Então, nós somos ministrados aqui no domingo de manhã para ministrar. Aqui você é ministrado por um sacerdote. Quando você sai daqui, você é sacerdote para ministrar na vida dos outros. Eu saindo daqui, qualquer um de vocês pode vir aqui, desde que tenha estudado a Bíblia e tenha competência para fazer isso, e tenha o chamado de Deus, você pode vir para aqui, porque não existe tribo especial para cuidar das coisas de Deus. Todas as tribos são chamadas para a graça de Deus, para a glória de Deus. Então, isso é a diferença que a gente precisa estar sempre atento, porque sempre tem pessoas no seio da igreja querendo introduzir heresias para voltar ao Antigo Testamento, como já tinha na época de Paulo, querendo, por exemplo, que os irmãos da igreja circuncidassem, fizesse aquela fimose simbólica do concerto que foi feito com Abraão, a operação de fimose. E Paulo falou, se vocês fizerem essa fimose simbólica, essa fimose cerimonial, vocês não têm parte com Cristo.
Qual que é a nossa fimose cerimonial? É o batismo. O batismo é o evento simbólico da entrada na aliança com Cristo, e não a fimose mais. Então, e tem gente até hoje, guardando o sábado, comendo peixe com escama, sem escama, escolhendo o que comer. Paulo diz assim: a nossa circuncisão seja a circuncisão do coração, e não aquela que é feita na carne. Então é importante nós estarmos atentos para essas duas divisões da Bíblia. É importante ler o Testamento, no Antigo Testamento? É. A pessoa que vai ler a Bíblia 2 vezes, a primeira vez, eu digo, leia o Novo Testamento 3 vezes. Depois você começa a ler o Antigo. Porque o do Antigo, que é importante, foi repetido no Novo, inclusive as pessoas. E a profecia, se cumpriram. Aí você vai ler lá e vai ver que se cumpriu em Cristo. A maioria das profecias do Antigo Testamento se cumprem em Jesus. Por quê? Porque a Bíblia é um livro cristocêntrico. Jesus é o centro da revelação de Deus. Quem falou antes, falou de um Cristo que havia de vir. Quem falou no Evangelho, falou do Cristo presente na terra. Quem falou nas epístolas, falou de como aguardar o Cristo que há de vir. Pronto, a Bíblia é o centro, Jesus é o centro da Bíblia. Então está aqui a biblioteca. No Antigo Testamento a gente vai ter história. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute. 1 Samuel, tudo história. História, 2 Crônicas, 1 Reis, as histórias de Israel. Esdras, Neemias, Ester. Tudo isso é a história de Israel. Aqui nós temos as poesias. O livro de Jó é um romance. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, poesia. Profecias. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e os profetas menores, os 12 profetas, Daniel, Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esse é o livro do Antigo Testamento. Está aqui, ó, Antigo Testamento. Essa parte de cima da biblioteca, eu colocaria embaixo. Embaixo, porque os livros mais importantes você coloca em cima. Embaixo você tem que abaixar, né? Dependendo da idade, dá dor na coluna, não é verdade? Então, eu colocaria o Novo Testamento aqui em cima e o Velho aqui embaixo. Então, você vai ter história biográfica, Mateus, Marcos, Lucas, João, que é a biografia de Jesus. Toda biografia é história. E o livro de Atos também é história. Depois você tem cartas doutrinárias, que são as cartas de Paulo. Outras cartas, Hebreu, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, João, 2 João, tal, e Judas. E você tem um grande livro de profecias, agora, num só livro, e não mais profecias esparsas, que é o livro do Apocalipse. Então, essa é a nossa biblioteca. A nossa biblioteca tem 66 livros. Quando você lê a Bíblia, a pessoa pergunta, quantos livros você leu esse ano? Você fala assim, 66. Não é maravilhoso isso? Eu tinha um amigo que falava que lia 200 livros por ano. Eu acho que é porque ele lia a Bíblia 3 vezes. Então ele ficava dizendo, e é maravilhoso, e é o melhor de todos os livros para se ler. Então quem lê a Bíblia, lê 66 livros. Não tem jeito de uma pessoa não ser culta depois de ler a Bíblia por 3 vezes. Qualquer que tenha lido a Bíblia por 3 vezes é considerado uma pessoa culta. Ano que vem eu vou fazer boda de prata. Vou ler a Bíblia pela 25ª vez. Vou fazer uma festa. Se der, eu convido vocês. A Bíblia é uma biblioteca. Continua. Seus livros foram escritos ao longo de 1.500 anos. Não tem outro livro que demorou 1.500 anos para ser escrito. Não tem outro livro que foi escrito por vaqueiro e por intelectual. Por rei, no palácio, cheio de ouro, cheio de mármore, cheio de marfim, e numa tenda,
calorenta do deserto, a pessoa suando e escrevendo. E depois, quando se ajunta tudo, você tem um fio condutor da revelação de Deus, que são as revelações do Espírito Santo. Tudo na Bíblia é estudado de Gênesis e Apocalipse. Ela própria se interpreta. É a principal regra da interpretação bíblica ou da hermenêutica bíblica. A Bíblia deve ser interpretada por ela mesma. Por ela mesma. Contém diversos gêneros literários combinados no interior de cada livro. Então, existem alguns livros com gêneros literários diferentes, como nós colocamos aqui, cartas, história, profecia, poesia, e ainda teatro, biologia e tantas outras coisas que a gente vai ver aqui. Então, você tem ciência, narrativa, poesia, teatro, política, biografias, ensaios e muitas outras coisas que, lendo a Bíblia com atenção, você vai notar que a Bíblia é um livro, é uma biblioteca riquíssima em conteúdo. Ele dá uma doida aqui. Vai parar de novo? Aí. Então, gêneros literários da Bíblia. Então, você tem poesia e prosa, relatos históricos especialmente, né? Leis e normas, discursos, diálogos e meditações, reflexão histórica e profecia. Dita de outra forma, no estudo geral da introdução à Bíblia, a gente coloca história, poesia, profecia e doutrina. Doutrina, história, poesia e profecia. Agora, se for subdividir, são muito mais gêneros. Um acontecimento é interpretado, agora, para entender o que é um gênero literário. O acontecimento é interpretado de forma diversa, de acordo com o interesse de quem o relata. A escolha dos elementos mais relevantes a relatar, a linguagem escolhida e o estilo dependem desse desejo, de não se limitar ao fato em bruto, ou fato em si. Isso é coisa lá de Portugal, fato em bruto. Facto. Mas com uma intenção específica. Então, cada pessoa faz uma leitura de um fato. Então, vamos ver alguns exemplos. Dependendo do gênero. A polícia narra os fatos relevantes para um processo judicial. Então, o policial descreve da maneira que vai atender a um processo judicial. Vai precisar, depois dessa ocorrência, né, se for entrar na justiça. Se não houver um acordo, ou se houver morte, aí ele vai fazer uma descrição. O jornalista descreve as circunstâncias do acidente. É importante impressionar. No caso do jornalista, ele relata para impressionar, para fazer um certo sensacionalismo, para as pessoas prestarem atenção. Então, se derramou uma gota de sangue, ele puder falar que foi 1 litro, ele fala que foi 1 litro. E se for 1 litro, ele puder falar que foi o sangue da pessoa todo, ele fala que foi. Que o objetivo dele não é simplesmente descrever, não é uma coisa muito técnica, tem a finalidade de apelar para a emoção, como é o caso da poesia, inclusive a poesia bíblica.
O dramaturgo, ele vai escrever também com a finalidade de colocar as emoções e atitudes em jogo. O humorista vai fazer uma caricatura ao fleumático aqui, quem fez o curso, está vendo? Então, normalmente, o humorista é um fleumático, ele esquenta a cabeça com as coisas, para ele sangue é água e está tudo certo. Então, ele vai fazer uma caricatura da ocorrência, com a finalidade de divertir as pessoas, se for possível. Às vezes, é uma coisa tão dramática que não deixam ele ir lá, porque se deixar, ele faz piada. Então, isso é daí que surgem os chamados gêneros literários. Só para entender, a finalidade desse estudo é para a gente entender assim, profundamente as origens das coisas da Bíblia. Ainda gêneros literários. Ao contrário da organização de uma biblioteca em função dos gêneros literários, na Bíblia, cada livro pode conter vários gêneros. Faltou livro aqui. Então, você vai ter, no mesmo livro, uma poesia, uma doutrina. Em Jesus, a gente vê muito isso. Jesus doutrina com parábola. Jesus é um excelente poeta, criador de poesia, assim, enquanto fala. Não existe nada como Jesus e também não vai existir um poeta como ele. Então, ele doutrina. Ele diz assim, morreu o rico e foi para o Hades. Morreu o pobre e foi para o seio de Abraão. E aquilo é uma metáfora, um conjunto de símiles que ele está fazendo, que é uma parábola. E isto é poesia. Mas, ao mesmo tempo, ele está doutrinando a respeito da vida do porvir. Então, às vezes, você vai ver na mesmo escrito. E, às vezes, também, dentro do mesmo livro. O Evangelho, por exemplo, é uma biografia, mas você vai ver uma linguagem riquíssima de poesia, doutrina dentro do Evangelho e profecia. Tinha que ser o Evangelho. O Evangelho contém todas as grandes divisões da Bíblia. Então, Jesus, enquanto corria a sua biografia, ele doutrinou, ele profetizou, ele contava a sua própria história com a vida, que a nossa história a gente conta vivendo, né? Então, tudo ocorreu. O cânone bíblico. O que é cânone? Cânone vem de cano, que era uma vara de medir. Uma vara, aquela vara de medir é chamada de cano. Esse é cano ou cânone. Provavelmente da onde vem a nossa cana. Pensa numa cana. Então, muito provavelmente vem dessa palavra cano. E essa vara de medir tinha que ser retinha. Então, passou a significar sagrado. É tipo assim, anda no prumo. As pessoas não falam, você está precisando de prumo. O prumo é um instrumento de olhar se a parede está torta. Da mesma forma como a vara era para medir medidas exatas, passou a significar, a representar poeticamente sagrado. Então, o que é um cânon? É um livro sagrado. Sagrado para quem? Sagrado para aquela religião. Cada religião tem o seu cânon. Nós, cristãos, temos o cânon e existe diferença entre o cânon católico, por exemplo, e o cânon reformado, que é o nosso cânon, o cânon de Lutero, que é até hoje o nosso cânon. Lutero foi a grande oportunidade de alterar mais o cânon. Ele até tentou, como nós vamos ver aqui, mas depois ele deixou as coisas como deveriam. Como está hoje. O Espírito Santo não deixou ele mexer mais. Então, você tem o Antigo Testamento. Já vimos aqui, o nosso cânon são todos os livros que o judeu aceita. O judeu, ele fez
determinou para ele um cânon, por volta do ano 100, antes de Cristo. O que é o cânon? Ajuntou todos os escritos que eles tinham, separou aqueles que eles consideravam sagrados, que os profetas consideraram sagrado, que Israel considerou sagrado o tempo todo, e tirou aqueles outros espúrios, aqueles livros que eles consideraram apócrifos, que não servia para ser sagrado por algum motivo, né? Mas, ó, eu nem mexi aqui, hein? Voltou. Mas o catolicismo, por exemplo, colocou a mais do cânon judeu, que é o nosso cânon aqui do Antigo Testamento, colocou Tobias, Judite, Macabeus e outros mais Baruque, nós temos Eclesiástico, né? E ele colocaram esses livros aqui a mais. Um acréscimo ao livro de Samuel, de Daniel, que não tinha aqui no cânon judaico. Nós não aceitamos esses livros aqui que tem na Igreja Católica. Por quê? Porque nessa época não existia profeta em Israel. Aqui se ensina a rezar pelos mortos. Aqui se ensina a fazer simpatia. E por infelicidade minha, foi um arcanjo chamado Rafael, que ensinou a expulsar demônio com óleo de peixe. E está aqui nesses livros. Aí você entende um pouco por que o católico acredita em simpatia. Porque nesses livros, da época que não tinha revelação profética, que são aqueles 400 anos que ficou entre Malaquias e Mateus, que o judeu não aceitou como sagrado para ele, nós também não aceitamos para nós, quando Lutero foi determinar o que seria sagrado, finalmente, né? Aí pegou o cânon judaico e não o católico do Antigo Testamento. E no Novo Testamento, desde o ano 300 já existia, os pais da igreja já tinham como sagrados esses livros nossos aqui. Esses livros aqui já eram sagrados e são os mesmos livros da Igreja Católica no Novo Testamento, são os mesmos da Igreja Evangélica, e o judeu não considera o Novo Testamento, o judeu da terra lá, né, seguidor de Moisés, o cânon dele é só este aqui, né? Então, nós temos o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, a história que já mostramos, né, de Reis, primeiro Reis, segundo Reis, etc. Poesia e sabedoria e os profetas. Esse constitui o nosso cânon, ou seja, a nossa coleção de livros sagrados do Antigo Testamento. O cânon hebraico, composto apenas do Antigo Testamento, foi definido num concílio de rabinos no ano 100, depois de Cristo. Eu falei antes de Cristo, né? É depois de Cristo. Por que no ano 100 depois de Cristo? Porque a igreja estava crescendo, muitos israelitas estavam se convertendo ao cristianismo, então eles fizeram um movimento ali e determinaram que seria canônico para eles. A igreja ajudou Israel a definir esse cânon. Rumos para o judaísmo depois, aqui, olha, para quê? Por quê? Dá um rumo para o judaísmo depois da diáspora. Que diáspora? A fuga do ano 70. Jesus disse, não ficará aqui pedra sobre pedra. No ano 70, diáspora. A diáspora de Israel foi pior do que essa diáspora que está havendo agora por causa do Estado Islâmico. Roma, o império, entrou e destruiu tudo. Quem pôde fugir, fugiu espirrando pelas frestas do muro, por algum buraco que tinha e saiu. A igreja não passou por esse sofrimento de morte. Por quê? Já existia profecia, quando Roma ameaçou, os crentes saíram de Jerusalém. Os crentes saíram de Jerusalém. E aí, já começou, os crentes não passaram por essa diáspora.
Então, por isso, eles correram para fazer o que era separar esses livros. Oposição ao cristianismo, está vendo? Em oposição ao cristianismo, pegaram apenas o Antigo Testamento. Considerou livros até o tempo de Esdras, já falamos. Esdras é um copista dos livros dos profetas. Elcano é um escriba. Elcano aceito pelas igrejas da Reforma Protestante. Então, nós aceitamos os livros sagrados de Israel. E a Igreja Católica, até o século IV, muita coisa foi introduzida recentemente. Até o século IV, aceitava o cânon de Israel, determinado por um teólogo muito importante, muito respeitado deles, mas depois começaram a entrar muitas heresias, inclusive mudaram a Bíblia e colocaram aqueles livros que Israel não aceitava. Nem Israel aceitava. E é do Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem a ver com Israel, e não conosco diretamente. Aqui nós temos a tradição católica e a ortodoxa, que é uma igreja que saiu de dentro da igreja católica lá pelo ano 400. Seguiram uma coleção chamada Septuaginta, que foi feita por 70 sábios, uma tradução para o grego, e colocaram esses livros aqui. 70 rabinos, está vendo? O cânone bíblico, o Novo Testamento. O cânone completo do Novo Testamento fechou-se por volta do ano 300. Agora, nós estamos no ano 2015, tire 1715 anos, aí você vai chegar aqui. E só foi questionado muito posteriormente por Lutero, com respeito aos livros de Hebreus. Lutero não queria colocar no nosso cânon Hebreus, Judas, Tiago e Apocalipse. Ele chamava a epístola de Tiago de epístola de palha. Naturalmente, eram tradicionais. Esse contato com o Espírito Santo, como nós vemos hoje, da renovação, do pentecostalismo, tinha se perdido ao longo dos anos, mas aí o próprio Lutero começou a ter experiências com o Espírito Santo, e ele deixou esses livros que não podiam sair de forma nenhuma. Hebreus é muito importante para nós entendermos o judaísmo, e o Apocalipse para o fim, e o livro do Tiago para você colocar o pé no chão, especialmente as boas obras. Tiago fala muito das boas obras. Judas é praticamente uma repetição de Pedro. Mas Lutero não mudou o cânon, até então aceito pela igreja primitiva. Lutero dizia que havia um cânon dentro do cânon. Coisas de Lutero. Heresias de Lutero. Mas ele não mexeu no livro porque Deus não permitiu, porque o livro era este livro. É o livro, Novo Testamento, aceito pela igreja primitiva. Não podia mexer. E então nós vamos ter no Novo Testamento testemunho da vida e obra de Jesus presente na igreja, Evangelho, livro de Atos dos Apóstolos, cartas, 21 livros, 13 são de Paulo, e o Apocalipse, livro único no gênero do Novo Testamento, descreve as visões de João. João era o caçula dos apóstolos, ele tinha 21 anos quando Jesus tinha 30 anos, e os outros tinham por volta da idade de Jesus. Era o mais corajoso deles, embora o mais novo, ou talvez o mais sem juízo. Muito corajoso. Quando todo mundo fugiu, olha, ele diz assim: ferirão o pastor e dispersarão as ovelhas, não foi? João não dispersou. João ficou ao pé da cruz, e Jesus, morrendo, falou para ele assim: cuida da minha mãe. E falou com a mãe dele: cuida dele. Diz assim: filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Hoje nós diríamos assim: cuida da minha mãe. Mãe, cuida do João. João viveu 100 anos, aproximadamente. E por que João viveu 100 anos? Porque ele já era velho, como Paulo foi morto, Pedro foi morto, crucificado de cabeça para baixo,
porque não quis ser crucificado igual a Jesus. E João, eles enfiaram ele dentro de uma vasilha com azeite quente. Mergulhou ele lá, tirou, está morto, pode enterrar. Não, ele respirou e saiu normal. Aí, não. Vamos largar esse camarada para lá. De repente, esse Deus aí faz alguma coisa ruim com a gente. Aí mandou ele lá para a ilha de Patmos. Foi quando ele escreveu o livro de Apocalipse. É o único que não morreu de morte matada. Morreu de morte morrida, né? Cânone significa regra ou norma para os livros recebidos com autoridade de fé para as comunidades. Essa definição tinha que estar lá no início, vocês entenderam? Como é que esse slide complicou a minha vida? Se eu não soubesse isso aí, né, aí ia ficar complicado. Ó, a doideira. Por razões diversas, nem todos os livros foram recebidos igualmente, distinguindo-se um cânone hebraico, um cânone grego, ou da Septuaginta, que é o da Igreja Católica, né, que é o mesmo, aqui, católico, e o cânone reformado. O hebraico, só o Antigo Testamento, o grego e católico, quer dizer, esse grego aqui é o da ortodoxa, e o católico, né, que é o mesmo, e o nosso, que é o reformado, que é parecido, é o Antigo Testamento, é igual ao hebraico, que já era cânone na época, e o Novo Testamento, pegamos a parte de Jesus para frente. Note, porém, que hoje há uma grande convergência nas traduções, procurando que os textos aceitos em comum possam exprimir-se de forma semelhante. Então, você vai ler a Bíblia católica, a tradução é ipsis literis, ou seja, é como está escrito. Um bom tradutor vai chegar muito perto do outro. Mas existem os textos em hebraico? Existem. Existem os textos em grego? Existem. Já existem livros para a gente ler. Eu tenho uma Bíblia em grego lá em casa e eu leio na Bíblia em grego. Aí tem gente que fala assim, mas quando passou para o grego, perdeu muita coisa. E não passou para o grego, coisa nenhuma. Todo mundo falava hebraico, falava grego na época de Jesus. E outra coisa, o hebraico tem 5.000 palavras só. O grego é muito mais rico do que o português. Até o sentimento é possível expressar numa conjugação de verbo do grego. Então, não houve perda nenhuma. Houve uma sabedoria de Deus de passar daquelas pessoas que falavam hebraico, como Jesus falava aramaico, que é muito perto do hebraico. Quando for escrever os livros, todos já foram escritos em grego. Todos os livros foram escritos em grego. E o Velho Testamento é traduzido direto do hebraico para o português. Então, e qual é a nossa doutrina? A nossa doutrina é do grego, é do Novo Testamento, que é traduzido muito bem para o português, porque são línguas muito parecidas. O grego, o latim e o português são línguas muito parecidas. Então, não existe, se você falar assim, o que poderia ficar melhor? 2%. Mas não é doutrinário, porque na Bíblia toda coisa que é importante é repetida muitas vezes. Então, você e todo mundo prega na sua língua e chega muito bem à vontade de Deus, ao desejo de Deus. Uma coisa ou outra de intelectual, você vai lá no original para ver, para saber, mas não modifica a revelação de Deus, porque as línguas chegam muito perto de 100% de fidelidade ao original, por causa da riqueza do grego, especialmente. O Antigo Testamento é doutrina para os judeus, mas também é traduzido com muita propriedade para as outras línguas. Então, você tem aqui os símbolos, né,
do cânone hebraico, que é o candelabro, o cânone grego também, o católico é a cruz, e o nosso é o galo. Eu não descobri ainda por que é o galo, não é? A raposa não podia ser, né? Mas é o galo. Não sei se sabe por que o galo cantou quando Pedro negou a Jesus. Não sou atleticano não, viu, irmãos? A raposa é mais astuta do que o galo, é nesse sentido, para falar de uma coisa sagrada, né? Como apareceu a escrita? Como apareceu a escrita? Olha que interessante. As pinturas nas cavernas representam o desejo de guardar a memória de acontecimentos. Então começou com desenhos. Depois foi aprimorando. Com o avanço da civilização, os desenhos passam a sinais estilizados, dando origem a uma escrita pictórica. Então, na verdade, esse aqui era para estar aqui, e esse aqui, aqui. Entenderam? Há 5.000 anos, os egípcios criaram os hieróglifos, uma escrita sistematizada a partir de símbolos. Então, são símbolos que ainda são desenhos, que deu o maior trabalho, ninguém conseguia resolver o problema desses escritos. Vamos ver se a pedra Roseta está aqui. Ainda não. Depois nós vamos ver como que conseguiram traduzir os hieróglifos egípcios. Então, foi aperfeiçoando, está vendo? Existia, na época de Assurbanipal, uma biblioteca com 5.000 tabuinhas dessa aqui, ó. Naquela época, há 5.000 anos atrás, 6.000 anos atrás. Então, foi evoluindo. A escrita cuneiforme, em forma de cunha, buraquinhos feitos em triângulos. Os babilônios simplificam os sinais de forma de cunhas, gravadas com estilete. Depois já vai aproximando. Olha, o passo decisivo foi adotar um alfabeto. Em Canaã, fixaram-se 22 fundamentais transcritos em símbolos. Letras, né? Mais tarde, adotaram vogais no Ocidente. E foram os fenícios que fizeram o primeiro alfabeto. Não sei se tem essa informação aqui. Os fenícios, hoje, é o Líbano. Aquela terra de confusão, já foi terra de gente muito inteligente. O Irã já foi terra de gente muito inteligente, competente. O melhor reino da antiguidade foi o reino dos persas, que são os iranianos. Parece que hoje eles estão começando a se modelar de novo. Estão conversando com o Ocidente. Eles têm tradição de gente muito boa. No passado, bem passado. Um texto hebraico, caracteres hebraicos vocalizados e acentuados, munido de notas marginais em aramaico. Então, o hebraico era só essas letras maiores aqui. No ano 400 depois de Cristo, começaram a colocar as vogais aqui embaixo. Ó. Então, no curso de teologia, você estuda hebraico e grego. A evolução do alfabeto. Olha de onde vem a letra A. A letra A, por exemplo, começou com a cabeça de boi. Depois, uma coisa que parecia uma cabeça de boi. Depois virou uma coisa mais, está vendo? O chifre aqui, ó. Depois virou um tipo um K, depois um A torto, depois virou o A. Põe-se a hipótese de que há uma evolução lenta entre a escrita pictórica, simbólica e a fixação das principais letras do alfabeto. É uma tese, uma possibilidade. Como apareceu a escrita? Quando as línguas da antiguidade deixaram de ser faladas, seus alfabetos deixaram de ser conhecidos. Só por meio de traduções era possível reconstruir essas línguas. Aqui é um tipo de pictórico, tem a ver com pintura. Aí a pedra Roseta. Como que se conseguiu traduzir aqueles desenhos lá do Egito? É que acharam uma pedra que estava escrita em grego também.
que tinha decreto real em 3 línguas, porque era um império, e aí eles escreveram, né, 2 egípcias e uma grega. Essa grega aqui foi a salvação. Acharam essa pedra, compararam as letras gregas com o escrito, os hieróglifos, né, egípcios, e então conseguiram. Aí foi um achado para a humanidade toda, porque o Egito tinha, por causa das mumificações, eles tinham uma nossa, hoje a cabeça está ruim, viu? Uma medicina maravilhosa. Tinha uma medicina maravilhosa dos egípcios. E essa medicina depois foi abandonada pelos outros povos. Se tivesse seguido dali, essa medicina nossa já estava muito melhor. Porque eles abriam os corpos para mumificar, entendiam, e naquela época, bem antes de Cristo, já havia cardiologista no Egito. Aí essa especialidade veio surgir agora, sendo que já existia naquela época. Porque uma pessoa tomava o domínio do mundo e achava que era Deus. As línguas da Bíblia. Então você tem o hebraico, o aramaico, que é bem parecido com o hebraico, e o grego. Algumas partes foram escritas em aramaico, mas logo traduzidas para o hebraico. Então, hoje você tem o Antigo Testamento todo no hebraico e o Novo Testamento todo no grego, que são as línguas originais. O hebraico tem 22 consoantes, adotou o alfabeto aramaico sem vogais. Né? Essa língua aqui é mais antiga do que essa, o aramaico. É a língua de Arã. Arã, norte da Síria. Até hoje tem gente que fala, um pessoal lá que fala aramaico. E o Estado Islâmico está querendo matar eles porque é a língua de Jesus. Estão querendo matar essa tribo. Então, o aramaico é mais antigo que o hebraico. O Antigo Testamento foi escrito maioritariamente no hebraico. No século V, tornou-se a língua internacional do Oriente Próximo, por causa do Império Persa, 5 a.C. No ano 500 a.C., o aramaico dominou, por causa do Império Persa, Império do Irã. Foi a língua popular no tempo de Jesus. Então, no tempo de Jesus, as pessoas falavam aramaico. Por quê? Porque exatamente no século V, eles foram levados, antes de Cristo, eles foram levados para a Babilônia. Lá aprenderam o aramaico, voltaram falando aramaico. Ficaram lá 70 anos e voltaram falando aramaico. Jesus falava aramaico. As pessoas simples falavam aramaico. Os escribas conservaram o hebraico, escreviam as coisas em hebraico, que era a língua anterior deles, a língua de Abraão. Oi. Dá-se muitas origens. Uma delas é que são os filhos de Éber. Mas tem outras explicações. Não se sabe exatamente. Sabe-se que é a língua anterior. A língua de Abraão, de Isaac, de Jacó. Quando eles foram para lá, mas Abraão também veio de lá. Então era uma língua já prima, ou irmã. Era uma língua irmã. Aí no ano 500, eles voltam para lá. Né, para aquela região, que é um pouco mais ao norte do sul da Babilônia, né, de Ur. Em Ur se falava o hebraico. Abraão faz aquela caminhada e vem falando o hebraico ainda, que ele ficou pouco tempo lá em Arã, que é aramaico. Quando eles voltam para lá e fica 70 anos, somente os intelectuais continuaram escrevendo o hebraico e falando o hebraico. O povo que nasceu lá começou a falar aramaico. Os escritos estão em hebraico e é ensinado o hebraico, por causa de Abraão, Isaac, Jacó, né, Moisés, porque eles prezam pelas suas tradições e voltaram, ensinou hebraico para todo mundo. Hoje você faz hebraico até pela internet, né, a partir de Israel e a partir de outras nações do mundo. Quem escreveu a Bíblia?
Eu virei as costas para o relógio aqui, quase que eu passo, hein? Quem escreveu a Bíblia? Homens inspirados por Deus, embora alguns livros não possam identificar facilmente a autoria, o que em nada retira a autoridade. Então as pessoas ficam dizendo assim, foi Moisés que escreveu, agora tem uma turma de teólogos, parece que eles não têm o que fazer, em vez de ir correr atrás das almas e tudo, ele foi estudando, agora começaram a criticar a Bíblia, fazer crítica textual, aí estuda, faz pós-doutorado e vem ensinar a falta de fé para o povo. Sempre se entendeu que Moisés escreveu, está escrito na Bíblia que foi Moisés que escreveu, que deu a lei. Ah, não foi Moisés que escreveu, então quem que foi que escreveu? Os escritos de Paulo, nem sempre Paulo escreveu, ele pedia a uma pessoa para escrever para ele, por quê? Porque Paulo era quase cego. Então, se você tem um escriba, uma pessoa que escreve, embora Moisés ficou com os olhos bem claros até 120 anos, a Bíblia diz isso, era um camarada que sabia escrever muito bem, que conhecia o hebraico e conhecia a língua egípcia, mas não escreveu no egípcio. Ele, então, ditou para uma pessoa, ou ele mesmo escreveu partes. Interessa agora, o importante é a quem foi revelado. A pessoa que exatamente colocou no papel, né? Aí começa a criar um monte de coisa. O Pentateuco foi escrito por Moisés. Todos os judeus sempre acreditaram nisso. Ah, não, é porque tem um texto aqui que parece que a forma de escrever da pessoa mudou, e o estilo da escrita. Moisés fala com o escriba assim, narra esse fato aí para mim. É claro que o escriba vai narrar com o conhecimento dele. Vocês estão entendendo? E aí volta, traz tudo, vem tudo para o cano. A pessoa quer ficar colocando dificuldade, sendo que já está mais claro do que tudo o poder da Bíblia e as coisas que foram escritas, que são as tradições de Israel, e depois o conhecimento a respeito da igreja. Olha, é muita coisa, nós vamos voltar aqui, semana que vem, eu acho que conseguimos homenagear bem a Bíblia hoje, estudando esse material. Semana que vem a gente continua a partir daí. Tá bom? Vou voltar aqui. Quem vai pegar o microfone? Cadê a irmã Mônica? Vamos orar, irmãos? Enquanto a irmã Mônica chega aqui, vamos orar, pastor Elcimar. Vamos agradecer a Deus por esse livro maravilhoso, perseguido, queimado, picado com canivete, jogado no fogo, lá quando Jeremias escreveu e mandou Baruque ler para o rei de Israel, e aí depois ele falou, escreve de novo, e Baruque escreveu de novo. Normalmente, esses homens de Deus tinham escribas, pessoas que escreviam mais rápido do que eles, para escrever esses livros que chegaram até nós. E nós devemos dar glória a Deus por esse livro que tem mudado a nossa vida. Senhor nosso Deus e Pai, nesse dia, Senhor, que dedicamos, Senhor, a Tua palavra, nós queremos agradecer ao Senhor pelos profetas, por homens que deram a sua vida, Senhor, pela palavra, pela revelação, homens, como diz a Tua palavra, que a terra não merecia, e que morreram cortados, crucificados, apedrejados, porque tinha uma revelação, tinha uma palavra que foi deixada escrita para nós, foram impulsionados pelo Espírito Santo a dizer com coragem a reis, a senhores, a imperadores, mas o Senhor os tem, e isso é mais importante, porque o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Nós queremos agradecer por esse conhecimento, por essas pessoas que buscaram, Senhor, todo esse conhecimento para trazer para nós aqui nesta manhã, a respeito da palavra de Deus, a que nós amamos e que queremos obedecer conforme os ensinamentos de Jesus Cristo e dos apóstolos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.
Paz do Senhor, igreja. Nós estamos mais uma vez aqui com as crianças de 7, 8 anos, né? Como nós estávamos com um tema falando sobre a igreja, né? Que a igreja me faz bem, né? O que eu posso fazer na igreja? Então, nós vamos finalizar com um versículo que falamos da igreja, né? Então, hoje, essa manhã, ele vai trazer esse versículo para a igreja, tá bom? Amém. Amém, criança? Amém, igreja. Mais uma vez, o pastor quer que fale mais uma vez, crianças. Vamos lá, mais alto. Vai lá. Amém, igreja? É o que nós temos que fazer sempre, é vir com alegria na casa do Senhor, cultuar o Senhor e agradecer Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Amém. Muito bom. Eu acho que as crianças estão de parabéns. O que vocês acham? É. Eu acho até que a gente podia introduzir também aqui, ao final, os adultos falando o versículo decorado. O que vocês acham? A gente podia fazer melhor ainda, a gente podia chamar aqui alguns irmãos de surpresa para falar alguns versículos de cor. Ó, o silêncio. Ó, o frio na barriga. Se falar sem endereço já fica mais fácil, né? Tá bom, gente. Nós vamos deixar vocês treinarem primeiro e algum dia desse a gente pega vocês de surpresa aí. E chama meia dúzia de irmãos aqui. Esse silêncio, eu acho que é quase um pedido de misericórdia, né? Tem gente que eu acho que nem virá mais da escola dominical a partir do domingo que vem. É brincadeira, tá, irmãos? Podem ficar tranquilos. Não vamos chamá-los aqui na frente para constrangê-los. Mas eu acho que vocês deveriam decorar mesmo a Bíblia, né? Exercitar o cérebro. Tem muitos irmãos aqui jovens, mas tem alguns também que já estão com dificuldade de lembrar das coisas. Vocês viram o professor falando aqui hoje, nossa, que dificuldade de lembrar, né? Então, uma das formas de você chegar bem na velhice é exercitando, memorizando. Então, ó, quem sabe aí é uma motivação para você, e nada melhor do que memorizar a Bíblia, a palavra de Deus, que certamente tem muito para nós. Alguns irmãos já estão indo buscar as suas crianças do departamento infantil. Os demais, vamos permanecendo aqui. Nós temos ainda um momento importante nesse encerramento. Alguns avisos. E nós teremos também daqui a pouco a participação da classe de integração. E, então, por favor, fique ainda aqui conosco. Temos divulgado já há muitas semanas a nossa viagem missionária, que acontecerá no mês de janeiro, nos dias 17 a 24 de janeiro. Quem está participando desse projeto, levanta a mão assim. Só? Que forma? Então, tem muitas formas. Participar do projeto da viagem missionária pode ser indo na equipe, fazendo parte da equipe. Você pode participar doando, patrocinando alguém para ir. Você pode participar intercedendo, que nós teremos um período de oração próximo da viagem, uma campanha de uma semana, pedindo ao Senhor cobertura de oração. Então, essa viagem que nós realizamos sempre é uma oportunidade de toda a igreja participar de um projeto para abençoar uma cidade que nós escolhemos, que nós adotamos durante uma semana. A sua participação, então, não é só para aqueles que vão à viagem, que vão dedicar uma semana lá em Almenara. É para todos os irmãos que vão encontrar alguma forma de participar. Então, nós queremos desafiá-los a isso, desafiar, então, você a encontrar uma forma de você participar. Que seja através do patrocínio ou doando roupas. Aqui atrás, no espaço que nós usávamos para a torre de oração, já temos uma grande quantidade de doações que os irmãos estão trazendo. E essas doações, irmãos, elas são importantes. Talvez não é importante para você, talvez o que você traz até já não estava usando há muito tempo. Então, você tem a oportunidade de abençoar uma família, e nós não estamos ali fazendo nenhum tipo de barganha ou troca, dizendo assim, toma essa roupa e aceite a Jesus, não é? Mas é demonstrando a misericórdia de Cristo
assistindo as pessoas nas suas necessidades. É uma forma prática também de demonstrarmos o amor e a misericórdia de Deus. Então, essa campanha da viagem missionária, nós queremos a participação de toda a igreja. Se você que não levantou a mão, talvez porque não tinha entendido, estava já fazendo alguma outra coisa, mas não entendeu que era também uma forma de participar, tudo bem. Mas se você não levantou a mão porque, de fato, não fez nada até agora, não se envolveu em nenhuma das ações, você tem a oportunidade de fazer isso ainda. Escolha uma forma de participar. Quanto a ir à viagem, já nós não temos mais vagas, já tem o pessoal na lista de espera, mas talvez ainda é uma possibilidade. Se você quiser deixar o seu nome, se você tiver fé, mesmo que a sua fé seja talvez para alguém desistir, né? Mas alguma coisa pode acontecer, Deus pode ter um outro propósito para essa pessoa que está inscrita e queira que você vá. Então, você pode deixar o seu nome. Mas as outras formas você já pode participar desde agora. Já pode trazer nos cultos da noite as suas doações. Vai chegar a etapa que nós vamos começar a selecionar, separar este material também, sacolar, empacotar para a gente distribuir lá. Você pode participar em qualquer uma dessas etapas, se envolva, é uma bênção. A nossa iniciativa não é porque nós, Igreja Batista Shalom, temos tudo ou sabemos tudo, mas porque o Senhor tem nos dado realmente muitos bens e recursos. O Senhor tem sido misericordioso para com a nossa igreja. Você pode, então, manifestar também dessa misericórdia, deixando ser usado como instrumento de Deus para abençoar outras vidas. Alguém mostrou algo lá atrás, eu não consegui identificar. Se quiser trazer aqui para frente, para a gente um avisozinho. Nós queremos, então, pedir que os irmãos também peguem um boletim informativo ali atrás. Você vai ler a mensagem que está aqui. Já um desafio para você pensar sobre o seu planejamento para 2016. Já estamos chegando, final do ano, já estamos na reta final. Você que ainda não cumpriu todas as suas metas este ano, talvez não dá tempo de cumprir todas, mas é a hora de fazer um balanço, pensar o que deu certo e o que não deu. Talvez reformular aí os seus planejamentos para o próximo ano. Tem uma mensagem do pastor Adriano, planejando 2016, leve e leia. E depois de ler, não deixe o boletim informativo guardado, não. Distribua para alguém, abençoe alguém com esse projeto. Nós temos aqui um desafio de ação missionária da MPC Ipatinga. Se você quiser participar, esse projeto, essa ação missionária, para financiar os projetos da MPC, tanto ligado à Escola da Vida, também às Débora, os trabalhos de oração, todo o projeto da MPC aqui. Se você quiser participar, tem aqui essa ação, vai estar sendo feito aí depois a distribuição, o sorteio de um brinde, que é um celular. Procure o Ellerson, você pode adquirir com ele e entender como participar, como se envolver nesse projeto. Deve ter para o ano que vem também algum workshop, algum treinamento que vai ser dado, então esteja ligado aí, você que quer participar da programação da MPC, da Escola da Vida aqui em Ipatinga, você tem essa oportunidade. Irmãos, nós queremos orar neste momento, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos especiais. Já estão aqui? Só uma pessoa, muito bem. Então, antes das bênçãos, estava aguardando a classe, mas é uma pessoa representando a classe. Ele vai fazer aqui agora. Nós temos homenagem hoje especial do Dia da Bíblia. Por favor. Paz do Senhor, igreja. Falando em ser pega de surpresa, eu também fui pega hoje. Vamos lá. Eu quero ler um poema sobre a Bíblia. A Bíblia em poesia. Dos muitos livros que existem, da Bíblia quero falar, pois ela reúne tudo que o homem possa buscar. Passado, presente e futuro, seu conteúdo é seguro. A história pode contar. Escrita por 40 homens, pela inspiração divina, levaram 16 séculos seguindo a mesma sina. Eles não se conheceram, em outras eras viveram, mas a mensagem é genuína. É uma enciclopédia, um livro em 66, divididas em duas partes, antiga e nova se fez. Chamadas de testamentos, luz para todos os momentos, renova-se a cada vez. A Bíblia é a verdade, ela é justa e atual, revela o que está oculto, discerne o bem e o mal.
é a palavra de Deus, transmitindo aos filhos seus o alimento atual. Já instruiu pensadores, poetas e até mesmo ateus. Tem palavras de conforto para ricos e plebeus. Transformou vidas sem rumo. Para muitos serve de prumo, pois contém poder de Deus. Ela é luz para o caminho, é lâmpada para os pés. O manual mais completo, saída para o revés. O guia do viajor, perfeita fonte de amor. Suas palavras, suas letras são fiéis. É o livro mais vendido, mais lido, mais comentado. Somente quem lê a Bíblia tem privilégio sagrado de estar com um autor bem pertinho do seu lado. Amém? Além da aula que tivemos hoje, falando sobre a história da Bíblia, essa poesia também muito inspiradora, certamente vem nos despertar sobre a importância de nós reconhecermos o poder da palavra de Deus nas nossas vidas. Eu acho que não existe forma melhor de nós comemorarmos o dia da Bíblia, a não ser lendo a Bíblia. Então faça isso hoje. Eu quero te desafiar, quem sabe você que dedica a sua tarde toda descansando, deitado na frente da televisão, assistindo todos os programas que passam. Eu sei que você, como cristão, seleciona muito bem os programas que você assiste. Pode assisti-los, mas reduz o tempo de assistir a televisão. Dedique pelo menos meia hora hoje de leitura da Bíblia. Tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. E se quiser desligar a televisão a tarde inteira e ficar só lendo a Bíblia, talvez vai ser melhor ainda, né? Mas nós queremos desafiar, não só hoje, mas todos os dias, deixar que a palavra de Deus tenha lugar, espaço na sua rotina e seja realmente a base, a direção daquilo que o Senhor tem para a sua vida, a instrução que Ele tem para você. Queremos orar com os irmãos que receberam uma bênção especial, os irmãos que fizeram aniversário essa semana, receberam uma bênção de livramento. Você vem aqui à frente, nós queremos agradecer a Deus juntos por tudo que Ele fez e tem operado na vida dessa igreja. Lembrando aos irmãos que hoje à noite você terá a oportunidade de adorar o Senhor com o seu dízimo e com a sua oferta. Este é um compromisso dos membros da igreja, fazemos isso com muita alegria. Então nós queremos também lembrar os irmãos dessa grande oportunidade que vocês terão hoje de adorar ao Senhor. Quantos aqui à frente fizeram aniversário essa semana? Levanta a mão assim, aniversariantes. Amém, aqui alguns. Aniversário de casamento, muito bem, aniversário, muito bem. Parabéns a todos os aniversariantes, aniversário de casamento, os que receberam também alguma bênção, livramento do Senhor. Nós queremos reconhecer mesmo que Deus tem sido misericordioso para com as nossas vidas. Fique de pé, nós vamos orar neste momento, louvando ao Senhor pela vida desses irmãos. Você que está aí, talvez não sabe o testemunho e a alegria que está no coração deles. Mas eles estão aqui externando isso diante do Senhor, reconhecendo que Deus tem sido bom e misericordioso para com a vida deles. Pai de graça, diante do Senhor estamos, e aqui estão os teus filhos diante do teu altar, estão aqui reconhecendo a tua bondade e a tua misericórdia, estão aqui, Senhor, reconhecendo o teu favor, e por isso nós neste momento bendizemos ao Senhor, te agradecendo, ó Pai amado, pelas tuas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Obrigado por aqueles que completaram mais um ano, os que fizeram aniversário essa semana, pelos aniversariantes de casamento, continua sustentando cada casa, cada família. Te louvamos pelos teus filhos que receberam uma bênção especial de provisão, de socorro, de livramento, de cura vinda da parte do Senhor. Senhor, nós não te servimos pelo que o Senhor faz por nós, te servimos pelo que o Senhor é, mas não podemos deixar de reconhecer todas as bênçãos que temos recebido das tuas mãos. A ti, Senhor, seja a glória, a ti, Senhor, seja o louvor. Nós bendizemos o teu nome, te agradecemos, ó Pai, pela tua bondade e misericórdia. Continua abençoando a tua igreja e sempre teremos um coração grato, um coração que reconhece o teu favor. Te louvamos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Queridos, que o Senhor os abençoe, tenham um domingo abençoado e logo mais à tarde estaremos aqui para louvar o Senhor. Vá em paz, no nome de Jesus.